vou trazer um tema muito interessante. É sobre o Titanic e uma história muito oculta que poucos conhecem. Antes de começarmos, vá na cozinha, prepare aquele lanche, venha, sente-se, relaxe, que eu tenho uma história para te contar. Mais luxuoso navio de cruzeiro do mundo chocou-se com um iceberg em sua primeira viagem inaugural, na manhã do dia 15 de abril de 1912. Em 3 horas, ele se perdeu nas profundezas do oceano, matando mais de 1.500 pessoas dos seus 2.224 passageiros e tripulantes. Mas essa é a história que conhecemos. Vamos ver hoje o lado negro dessa história. E você não sabia mesmo que o Titanic tem um lado muito obscuro. O Titanic foi o terceiro navio da classe olímpica construída, sendo o RMS britânico e o RMS olímpico os segundos, os outros 2 navios. O olímpico foi lançado um ano antes do Titanic. Poucos meses após o seu lançamento, em 1911, ele teve 2 acidentes gravíssimos, causando sérios danos estruturais em sua estrutura de aço. Alguns autores sugeriram que o dano foi tão grande no Olímpico que na verdade teria ocorrido praticamente uma perda total. Os reparos do Olímpico seriam absurdamente caros, atingindo milhões de libras. White Star e seu proprietário J.P. Morgan teria concebido uma brilhante fraude de seguro para tentar salvar o seu investimento e resolver assim o problema. O Olímpico, o navio já machucado, seria trocado como o Titanic e naufragaria em um acidente simulado. O Titanic disfarçado de Olímpico faria o serviço. Os 2 navios eram idênticos, exceto por pequenas diferenças. Robert Gardner popularizou a teoria da troca de seguro em seu livro de 1998, Titanic, o navio que nunca naufragou. Poderá realmente ter sido o Olímpico que naufragou no lugar do Titanic? O que vocês acham, meus alunos? Vamos continuar. Apesar da imensa ostentação e agitação em torno do lançamento do tão esperado Titanic, ele tinha apenas metade dos lugares. Será que White Star quis reduzir o número de passageiros em função de uma intenção de afundá-lo? Ou será que os rumores de golpe do seguro tinham se espalhado para além dos estaleiros? Houve muitos cancelamentos de última hora por parte dos passageiros de alto nível. Estranho demais isso, não é, meus alunos? Muitas das figuras mais ricas e prestigiadas na sociedade do século XX tinham reserva no Titanic. Também cancelaram a viagem de última hora. O SS California, também da propriedade de J.P. Morgan, era um grande navio de passageiros e terminou sendo culpado pela perda de várias vidas do Titanic. Ele apresentou comportamento um tanto meio estranho durante a viagem do Titanic. Sem transportar passageiros, ele ficou parado no meio do Atlântico, detido e esperando. Sua única carga era 3.000 cobertores e algumas malhas de lã. Qual o propósito desse comportamento estranho? O Califórnia estaria ali apenas para resgatar os passageiros do Titanic depois do seu naufrágio? Edith Roosevelt, um sobrevivente do naufrágio, foi categórica ao dizer aos oficiais do Titanic que lhe asseguraram que o Califórnia estava a caminho. O autor Robert Gardner sugere que falhas de navegação graves levaram o Califórnia a uma área a cerca de 12 milhas de distância do Titanic. No final, por causa dessa falha, cerca de 1.500 pessoas
morreram. Numa matéria exibida no Jornal Nacional da Rede Globo, que falava do acidente do Titanic, foi entrevistada uma senhora família legítima do capitão do navio do Titanic. Porém, reparem com atenção no que ela falou. A história do Titanic faz parte da família de Sherry. Ela é a tatara-sobrinha do capitão do transatlântico, Edward Smith. Segundo ela, muitos culpam Smith por não ter sido hábil para perceber a aproximação a tempo do iceberg. Mas ela diz que tem orgulho do tio distante. Há muita coisa que aconteceu naquela noite. E Smith não foi o único responsável, ela diz. E Smith não foi o único responsável, ela diz. E Smith não foi o único responsável, ela diz. Então, meus alunos, quando a gente junta os fatos, nós podemos perceber que tudo se encaixa. E como sempre, foi tudo uma questão de quebra-cabeça espalhado por todo canto, que ao unirmos, conseguimos montar algo que jamais conseguiríamos pensar que pudesse acontecer ou ter acontecido. Algumas peças e números encontrados do navio no fundo do oceano é do navio Olímpico. Se for verdade isso, seria uma forte evidência de que o navio encontrado no fundo do oceano era realmente o Olímpico. Também foram avistadas o que parece ser as letras M e P, um ao lado dos destroços, o que pode sugerir a verdadeira placa de identificação Olímpico, coberta com o nome Titanic. Como parte da farsa, os destroços também parecem montar uma camada de tinta cinzenta, cor utilizada no Olímpico. No Titanic foi utilizada a tinta preta. Golpes de seguro e fraudes marítimas eram muito comuns na época do naufrágio do Titanic. A falta de cobertura da mídia em 1912 era bem precária. Há apenas um filme do Titanic e algumas fotos raras com os dois navios tão semelhantes. Você tem que prestar muita atenção para poder ver a diferença de um para o outro. Se a teoria da troca for verdadeira, o Titanic disfarçado de Olímpico continuou trabalhando por muitos anos. Ele transportou tropas na Segunda Guerra Mundial e retornou sua função de cruzeiro de luxo nos anos 20 e 30, antes de ser finalmente aposentado, em 1935. Em todo esse tempo, nenhuma evidência de que ele fosse o Titanic foi descoberta. Mesmo quando foi desmontado em 1936, não houve nenhuma indicação de que o navio fosse outro, senão o próprio Olímpico. E você, meu aluno, o que você acha? Depois que te mostrei essas evidências e esses fatos, eu deixo com você o dever de casa. E para vocês que adoram histórias de fantasma, confira a história assustadora de fantasma do próprio Titanic. O vídeo está na descrição deste vídeo. Até a próxima aula, meus alunos. Dentro do ser humano há muito poder escondido. Basta você saber administrá-lo e escolher o que quer seguir, o bem ou o mal. Eu sou o Professor Medo. Bem-vindo à minha escola. Bem-vindo